Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre contos do Thomas Mann. Este livro aqui, que é na verdade uma coletânea de seus contos, né? Ela não se propõe a ser uma coletânea completa de contos, tá? Isso é importante. Então, este livro foi publicado aqui no Brasil em 2020. E ele traz um compiladão de 25 contos do Mann. E aí aquilo, né? A gente pode passar dias aqui discutindo essa nomenclatura, né? O que é um conto, o que é uma novela. Mesmo porque não existe exatamente um consenso, né? Você vai ouvir muita gente dizendo assim, não, se é uma narrativa curta, é um conto. Se é dividido em capítulos, pode ser uma novela. Mas o que seria a novela? A novela é o meio termo entre o conto e o romance. É uma narrativa um pouco mais longa do que um conto. Então assim, tudo isso pra dizer que existe uma confusão aí sim. Então vai ter gente que vai dizer assim, não, pera lá, mas Morte em Veneza e Tony Kruger são contos também. E vem alguém e vai te dizer assim, não, são duas novelas. As Cabeças Trocadas também pode ser considerado um conto. E por outro lado, existem textos contidos aqui neste livro que podem ser considerados novelas também. Por exemplo, Tristão. Este conto tem mais de 40 páginas, então ele seria considerado uma novela, talvez? Alguns também consideram novela Sangue de Volsungos, o conto que encerra essa coletânea, que é o Desordem e Sofrimento Precoce, que também é bem longuinho. Aquele texto Um Homem e Seu Cão, um idílio, pode ser considerado conto, pode ser considerado ensaio. Então, o que ficou de fora desta coletânea não é uma narrativa longa, né? Portanto, um romance, né? Você bate o olho ali nos Buddenbrook, na Montanha Mágica, no Dr. Fausto e não resta dúvida, né? São romances. E nós ainda temos algumas outras narrativas curtas do Mann que ainda não foram publicadas nessa nova edição aí que tá saindo. Como, por exemplo, Mário e o Mágico. Existe uma edição bem antiguinha deste livro que saía pelo Círculo do Livro. Então, provavelmente mais pra frente teremos aí um exemplar saindo por esta coleção também. Mas então, antes do Mann sair aqui no Brasil pela Companhia das Letras, ele saía pela Nova Fronteira. E a Nova Fronteira tem também um exemplar de contos chamado Os Famintos e Outras Histórias. Se você tiver este livro perdido aí na sua estante, dê uma olhadinha por lá. Lá você tem menos contos do que neste livro aqui, ó. Aqui nós temos 25 histórias, essa edição antiga tinha apenas 18. Por quê? Porque os organizadores daquela coletânea entendiam que essas narrativas mais longas eram novelas. Resumindo o que eu acabei de dizer para vocês, tudo que foi considerado narrativa curta do Mann, se ainda não estão aqui e já foram publicados anteriormente no voluminho de Morte em Veneza e Tony Kruger, por exemplo, As Cabeças Trocadas também já tem uma ediçãozinha por aí, vão sair mais pra frente e só ficaram de fora, sei lá, 4 ou 5 narrativas curtas, que podem ser consideradas novelas, vocês já entenderam. Então tá, vamos a esta edição específica, que é a que vocês encontram facilmente por aí, vai ter link na descrição do vídeo também, mas então, esta edição de contos do Mann que saiu em 2020 está mais ou menos organizada cronologicamente. Então o primeiro conto que você encontra aqui é o Visão, e foi realmente o primeiro conto dele publicado em revista em 1893. E o livro se encerra com o 25º conto chamado Desordem e Sofrimento Precoce, que você pode encontrar em outras coletâneas também como Mágoa Prematura. E este conto foi publicado em 1925. Então, grosso modo, os contos estão aqui organizados em ordem cronológica, mas você vai ter uma confusãozinha aí de anos de publicação. Então, por exemplo, o quinto conto, chamado Desilusão, saiu em 1898. E o próximo conto da coletânea, que é O Pequeno Sr. Friedman, é de 97. Essa pequena confusãozinha aí de data de publicação você vai encontrar ao longo do livro todo. Como vocês viram, não há uma diferença muito grande não, é de um ano para o outro. Mas considerando que houve um esforço de organizar estes contos em ordem cronológica, o que nós temos aqui neste livro é um excelente panorama da obra do Mann das últimas décadas do século XIX até as primeiras do século XX. E você pode ir observando também a evolução da escrita do autor, a evolução dos temas, vocês vão vendo que existem temas recorrentes, né? A condição dos artistas, a dificuldade de autoaceitação, a necessidade de validação pelo outro também. Você tem também aquela coisa do peso da solidão. Em geral, você vai encontrar aqui nestes contos personagens que estão sofrendo pra caramba mesmo por conta da solidão, autoimposta ou não. Nos primeiros contos também, principalmente, você vai vendo como o Mann utilizava características do romantismo na sua escrita. E assim, você vai encontrar aqui vários contos sobre amores impossíveis ou improváveis por mulheres idealizadas e, portanto, inatingíveis. Ou inatingíveis por motivos óbvios mesmo. Por exemplo, elas são casadas ou são mulheres de outras classes sociais e não vão se misturar com você. Você vai encontrar várias histórias assim aqui no meio também. Mas você tem uma, né?
Tem um caso específico aqui de amor platônico por uma mulher inatingível que é diferente. O conto se chama Vingança, que é um conto ótimo. Então aqui você tem um cara que vai fazer uma amizade com uma mulher que ele considera muito inteligente. Naquelas, olha o que o narrador vai dizer, ó. Tratava-se de uma mulher com cérebro desenvolvido de modo totalmente masculino. Então, o narrador vai se demorar descrevendo essa mulher como uma mulher que não é exatamente bonita, muito pelo contrário. Mas ela é inteligentíssima, agradabilíssima, então assim, e tem, né, este cérebro desenvolvido de modo totalmente masculino, mas tá. Só que num dado momento esse rapaz vai se apaixonar por essa moça. E aí ele vai puxar aquela conversinha sonsa do tipo, e aí, você já esteve em um relacionamento sério? E ela vai dizer que sim, mas que faz tempo, né? Enfim, vai contar aqui a historinha dela. E aí o cara meio que dá a entender, a gente podia tentar também, né? Cara, ela vai dar um fora nele que é maravilhoso. Depois do fora, olha como ele encerra o texto. Por fim, lasquei-me um tapa na testa e fui dormir. Tá vendo? Então são diferentes formas, né, de lidar com amores, né, impossíveis por mulheres inatingíveis. Mas então, esse sofrimento pelo amor não correspondido lembra o quê? Lembra Goethe e seu jovem Werther. Sofrimento de cara no chão, literalmente. Vocês lembram disso? Você tem também aqui muitos contos que se passam na Itália, né? Então, por que será que os alemães naquela época valorizavam tanto a Itália, né? A arte italiana? Era um destino comum dentre o pessoal abastado, né? Fazer essas viagens longas por lá. Aliás, não só dos abastados, mas também dos jovens interessados em se desenvolver intelectualmente, artisticamente também. Então aqui você vai encontrar diversos contos sobre a condição do artista. E você vai ter todo tipo de artista aqui. Você tem inclusive um palhaço, você tem também escritores, músicos. Então você vai lidar com a inveja do sucesso de um jovem talento. Você vai encontrar aqui também alguns personagens que são jovens e que não têm lá tanto dinheiro assim para ir para a Itália, mas mesmo assim eles se viram e ficam, sei lá, hospedados em quartinhos de pensão, mas eles estão na Itália. Ao mesmo tempo em que você tem aqui, por exemplo, contos como Gladius Day, em que você tem um personagem que vai se mostrar bastante ignorante com relação à arte. Isso por um ponto de vista. Por outro, talvez, né, ele esteja apenas indignado com aquela arte esquisita com a qual ele acabou de, né, se deparar. Então, esse senhor passa um belo dia por uma vitrine de galeria ou loja de objetos artísticos, seja lá o que for. Bem, a questão é que na vitrine desta loja você tem exposto um quadro da Virgem Maria, só que essa Virgem Maria tá meio sexy demais. Tá muito sedutora e ele acha aquilo um absurdo, então ele entra naquela loja e tenta convencer o dono, né, o diretor, bom, enfim, ele tenta convencer todo mundo ali de que é um absurdo. Não só expor aquele quadro, como que aquele quadro exista, né, a mera existência daquilo ali é uma afronta, né? Então, você vê que o Mann aqui extrapola um pouco essa questão das pessoas que não entendem a arte. Por outro lado, né, o artista que está profanando um tema religioso. E o final desse Gladius Day é, no mínimo, interessante. E você tem nessa coletânea um conto de 1897 chamado O Palhaço, que talvez seja um tanto quanto autobiográfico. Então, o pai quer que o filho seja um burguês como ele, né? Quer que ele tenha um trabalho sério em um escritório ou algo assim. E o menino, desde pequeno, né, tinha aquela coisa de ficar imitando os amiguinhos, imitando os professores, fazendo as pessoas rirem. As notas da escola eram péssimas, então ele queria ser um artista. E aí tá, ele até chega a ter um emprego convencional, né, para agradar o pai, mas aquilo não é para ele. E aí chega um momento em que o pai falece e deixa para ele ali uma pequena quantia. Não é uma herança maravilhosa, mas ainda assim é um dinheirinho que dá pra ele fazer o quê? Se mudar pra Itália. Que, como eu já disse pra vocês, era o destino dos sonhos deles. Mas então, o final deste conto também é excelente. Você tem aqui também um conto chamado Tristão, que se passa em um sanatório. Então, assim, é aquele mesmo ambiente praticamente da Montanha Mágica. Então, se você, como eu, também ama aquele livro, vocês vão gostar pra caramba deste conto. Pode ter sido um prenúncio pra Montanha Mágica? Talvez. Tristão é um conto de 1902 e a Montanha Mágica só saiu em 1924. Então, neste conto você tem, né, essas pessoas internadas no sanatório, dentre eles um escritor que, assim, o narrador deste conto vai dizer que ele trabalha, entre aspas. Ele já tinha um livro publicado, assim, com sucesso moderado, digamos, e desde então ele vinha trabalhando em seu próximo livro. Mas todas as vezes em que o narrador vai dizer algo como e aí ele se recolheu em seus aposentos para trabalhar,
Sabe, nossa, ele tá trabalhando muito. Então, você vai percebendo uma certa ironiazinha neste narrador. E o curioso é o quê, né? Thomas Mann também era um escritor. Então, talvez aqui neste conto ele esteja mostrando aquela síndrome do... Como é que se chama? Síndrome do impostor, né? Enfim. De qualquer forma, esse rapaz vai se apaixonar por uma moça que também está lá internada no sanatório, que é uma moça toda frágil e delicada, casada com um verdadeiro brutamontes. Brutamontes cheio da grana, aliás. Mas então... Esse marido vai convencer a esposa de que ela tem um problema na traqueia e não no pulmão, né? Fosse no pulmão seria um problema seríssimo, mas é só um probleminha na traqueia, então ela precisa ficar internada ali naquele sanatório. No primeiro dia o marido fica ali, passa o dia com ela. Este escritor vai inclusive pegar este cara se engraçando com uma das enfermeiras do sanatório. Você tem também um momento em que esse marido vai soltar aí essa coisa, não, é só um probleminha na traqueia, perto de um médico, e o médico vira pra ele e diz muito sério, né, olha só, traqueia é um órgão muito importante do corpo humano, portanto um problema na traqueia também seria um problema muito sério. Bem, a questão é que a situação dessa moça vai piorar, e quando isso acontece, o marido solta, né, ele vai, é um problema no pulmão, né? Então, assim, ele tentou fazer com que o problema dela parecesse menor e insignificante para ela, mas ele sabia qual era o real problema da esposa. Mas, de qualquer forma, antes que a situação piore, ela fica internada durante um tempo ali naquele sanatório e vai desenvolver uma amizade com esse escritor. E ela é toda fofa, ela é a Hans Castorp aqui dessa história. E aí, conforme a leitura do conto vai correndo, você vai entendendo que ela teve a saúde prejudicada por conta de uma gravidez. Então a criança nasce super forte e saudável, é uma criança rechonchuda que vai aparecer no sanatório também num dado momento. Mas ao nascer, né, o parto da mãe foi pesado demais e, enfim, ela fica aí com algumas sequelas. E o escritor tá ali, ó, só acompanhando a história dessa moça. O final deste conto também é um espetáculo. Tem um conto aqui também mais longo, que eu já havia comentado com vocês, que pode ser um conto, pode ser um ensaio, é alguma coisa aí neste meio termo, né? Que é Um Homem e Seu Cão, um Idílio. E esse é um texto sobre a relação entre o homem e seu cão. Inclusive a foto, né, escolhida na folha de rosto do livro é esta aqui, ó, do Thomas Mann com o seu cãozinho. Eu espero que esteja dando para vocês verem. Mas então, na Alemanha existe, né, um monumento em homenagem ao Mann e seu cachorro também. Vou ver se eu encontro uma foto e deixo aqui para vocês. E é um conto lindo, né, em que ele vai descrever ali o Balchan, né, ou algo assim. Vai contar direitinho como foi que eles encontraram esse cão, como foi que ele veio pra, na verdade, substituir o cãozinho anterior que infelizmente tinha falecido. E ele vai descrevendo os passeios longos que ele faz com o cachorro, as caçadas também, era um cão de caça, né? Descreve os hábitos do cachorro e os hábitos dele e da família com relação ao cachorro também. Olha, é um texto lindo, é um texto mais longo mesmo, bastante descritivo. Então quando ele vai descrever o lugar onde ele levava o cachorro para passear, ele vai se demorar descrevendo aquele lugar, ele também vai descrever muito bem esse cachorro. Então assim, quem gosta de cachorro, tem um doguinho em casa, vai adorar este conto. Mas aqui neste livro nós temos também um conto terrível, principalmente para quem gosta de cachorros. Para quem gosta de animais em geral, que é um conto chamado Tobias Mindernickel. Este é um conto de 1898, né? Um Homem e Seu Cão é de 20 anos depois, né, de 1918. Mas então, em 1898, o autor escreve este conto, que é muito pesado. E eu não garanto que eu não vá dar nenhum spoiler, então vou deixar a minutagem aqui na tela se vocês quiserem pular. Eu fiquei revoltada lendo isso aqui, vou confessar, tá? Ainda bem que 20 anos depois ele se redime escrevendo aquele conto lindão lá sobre o cachorrinho dele, mas então. Quando eu cheguei à leitura deste conto, eu já havia lido o livro de Tobias, do Antigo Testamento. Já temos vídeo aqui no canal, inclusive. Então, já sabemos o significado deste nome, que é Deus é bom. E como nós estamos lendo aqui no canal, né, no nosso projeto de leitura literária da Bíblia, né, todo o Antigo Testamento bonitinho, em ordem, nós já lemos boa parte do Antigo Testamento até chegarmos ao livro de Tobias, certo? Você começa a ler este conto e logo de cara você já tem aqui, ó, a nota de rodapé. Por isso que é importante nunca na sua vida pular uma nota de rodapé. Então aqui você vai ter a explicação deste nome mais uma vez. Então, além de Tobias significar Deus é bom, você ainda tem a explicação do sobrenome dele, que é Mindernickel. Estou lendo como se escreve, tá? Que significa, segundo a nota de rodapé, menos níquel, sem tostão ou algo assim. Então você tem aqui na nota de rodapé a dica de que este nome é um nome irônico. Ironia é quando você diz algo querendo dizer, na verdade, seu oposto. Portanto, perceba que nem sempre ao ser irônico você está sendo engraçado.
Muito pelo contrário, aliás, mas então. E aqui mesmo neste conto, o nome irônico do personagem é também o título do texto. Ou seja, o autor aqui neste conto não está dizendo exatamente aquilo que ele quis dizer. Você precisa pescar aqui o que é que ele está querendo te dizer, tá? Mas então, até você chegar a este conto, que é o 9º desta coletânea, você já passou por personagens detestáveis, outros simplesmente irritantes, outros que não são detestáveis para o leitor, mas são detestáveis para outros personagens da história. E quando você chega a este conto, você vai ver logo na primeira página a seguinte descrição da personagem. Esse homem tem uma história que deve ser contada porque é enigmática, olha lá, logo no primeiro parágrafo ele já te diz isso, hein? E, de acordo com qualquer parâmetro, infame. Ele já te avisou. Continuando. A aparência exterior de Minder Nickel é chamativa, estranha e ridícula. Se vemos, por exemplo, sua figura magra, apoiada numa bengala, subindo a estrada durante um passeio, então estará trajando preto dos pés à cabeça. Vá formando aí na sua cabeça a imagem dessa pessoa. Ele usa uma cartola fora de moda, de aba curvada e gasta, uma sobrecasaca apertada e desbotada pela idade e calças igualmente puídas, desfiadas embaixo e tão curtas que a palmilha de borracha das botinas fica visível. Aliás, é preciso dizer que essa roupa é limpíssima de tão escovada. Seu pescoço magro parece ainda mais longo quando surge de dentro de uma pequena gola dobrada. O cabelo grisalho é liso e penteado até as têmporas, e a aba larga da cartola sombreia um rosto barbeado e pálido, de olhos inflamados, que raras vezes se erguem do chão, e 2 sulcos profundos que, rabugentos, vão do nariz até os cantos decaídos da boca. Mais pra frente ele vai dizer o seguinte, ó. Mesmo parecendo estranho, é como se lhe faltasse a superioridade natural que os sentidos provêm e com a qual os indivíduos olham para o mundo dos fenômenos. Parece sentir-se inferiorizado diante de todas as suas manifestações, e seus olhos, que não se sustentam, têm de rastejar no chão diante das pessoas e das coisas. E você segue a leitura se compadecendo do Tobias. Ele é azucrinado pelas crianças da vizinhança e ele se sente inferior aos demais. Ele tá sempre cabisbaixo. Então, assim, você vai se compadecendo até que ele vai lá e compra um cachorro. E ele vai humilhar este cachorro. Ele vai maltratá-lo. Vai bater, vai machucar. E qual é o nome desse cachorrinho? Esaú. Nós já passamos pela história de Esaú e Jacó há bastante tempo aqui neste canal também, mas então, para refrescar sua memória, Esaú é aquele irmão de Jacó que vai vender para seu irmão o seu direito de primogênito. Não, primogênito é o principal herdeiro, né? Aquela coisa toda. E ele vende seus direitos como primogênito para o Jacó por um prato de lentilha. Vocês lembram disso? Pois então, este é o cachorrinho aqui, ó. Bem, a questão é que o último ato que Tobias tem com este cachorrinho é parecido com o que o Deus das Escrituras faz com os israelitas que não seguem suas leis. Só vou dizer isso. É um final terrível e ele ainda vai acolher ali o bichinho moribundo e vai dizer isso aqui, olha só. Meu pobre animal, como tudo é triste, como somos tristes os dois. Você está sofrendo? Sim, sim, sei que você sofre. Que lástima você deitado na minha frente. Mas eu estou ao seu lado. Eu o consolo. Vou usar meu melhor lenço. Sem brincadeira. Eu terminei a leitura deste conto e olha lá o que eu escrevi embaixo, olha lá. Que conto horrível! Eu já disse isso antes, né? Eu sou uma teia cansada de ver esses recontos, né, de personagens do Antigo Testamento na literatura. No cinema também, mas na literatura talvez me irrite um pouco mais. E não são só recontos do Antigo Testamento, não. Do Novo Testamento também. A gente já falou sobre isso naquele meu vídeo sobre a estrada do Cormac McCarthy. Vou deixar o link na descrição, vejam lá. E a gente conversou também sobre isso, rapidamente, no vídeo sobre lavoura arcaica, que é um reconto da parábola do filho pródigo, com fluxo de consciência ainda por cima. Olha só, 2 coisas que tem me dado gastura na literatura, tá, gente? Vocês já devem ter visto por aí gente falando de fluxo de consciência como se fosse a coisa mais maravilhosa da literatura. E vamos ser honestos, fluxo de consciência pode ser uma chatice sem tamanho quando mal dosado. E o leitor calejado sabe direitinho quando o fluxo de consciência é usado como desculpa para a narração mal ajambrada. Não dá pra enganar todo mundo nessa vida. Mas é isso, meus amigos. Tudo isso pra dizer que, ok, é Thomas Mann, mas até o Poe escreveu O Gato Preto, que é um conto que eu detesto. Todo mundo gosta desse conto, menos eu. Então pode ser que você goste aqui do Tobias Minder Nickel.
O Mann segue sendo aí um dos meus autores favoritos, mas não dá pra acertar sempre, né, gente? E nós também não somos obrigados a gostar de exatamente tudo o que os nossos autores favoritos escrevem, não é mesmo? Este conto é horrível e euzinha aqui, não acho crítica à religião na literatura sinal de genialidade. E cachorro não dá, gente. A gente entende a provocação do autor na escolha deste animal para representar o povo de Deus. A escolha do cachorro foi proposital. Ele poderia ter escolhido, sei lá, um desses animais aí que são repudiados no Antigo Testamento mesmo, tipo peixe, porco. Mas veja bem, a história continuaria sendo igualmente horrível. E com isso o autor atinge aí o seu objetivo, né, que é o repúdio. Bem, passado o momento revolta aqui, vamos continuar comentando os demais contos. Como não poderia deixar de ser, este é um livro que vai trazer uma coletânea de contos do final do século XIX até o início do século XX. Não tinha como Thomas Mann escapar do conto fantástico, e nós temos pelo menos 2 aqui. Tanto o primeiro conto da coletânea, que é o Visão, de 1893, que é um conto bem curtinho, 1,5 página só, como o Guarda-Roupa, que é de 1899. Ambos trazem aí figuras femininas sinistras que vão aparecer no meio da noite. Continuando, nós temos ali também O Sangue de Volsungus, que é ali um conto de 1905, e que se a gente considerar o Tristão como um prenúncio da Montanha Mágica, a gente vai considerar este conto aqui também, O Sangue de Volsungus, como um prenúncio de O Eleito. Então aqui nós também temos um casal de gêmeos que vão ter aí uma relação incestuosa e que vai ser espelhada numa ópera que eles vão assistir num dado momento. Vocês já leram aquela HQ que sai pela Pipoca Nanquim chamada O Anel do Nibelungo? Que por sua vez é baseada numa ópera do Wagner. Então, este conto é mais ou menos um reconto dessa história nos dias de hoje. Vocês viram que eu estou comentando brevemente aqui apenas os contos que me saltaram aos olhos, né, pessoal? Mas são 25 contos, tá? Tem para todos os gostos aqui. Tem um outro conto que eu achei bem interessante, chamado A Casa do Profeta, que vai mostrar pra gente uma reunião de pessoas curiosas e também pessoas que já conhecem o tal do profeta. O profeta seria ali uma figura que a gente pode considerar, sei lá, um médium. Então, você vai acompanhando aqui o início, talvez, do espiritismo ali naquele lugar. Então, você tem aquela figura que levanta muita curiosidade. Então, você tem aqui personagens curiosos indo até lá para ver este profeta em ação. Ó, na página 253 é dito o seguinte, ó. Essas são as impressões de alguém que está lá. Sim, o que é um gênio? Esse Daniel, né, o nome do profeta, reúne todas as pré-condições: a solidão, a liberdade, a paixão intelectual, a visão grandiosa, a crença em si mesmo, até a proximidade ao crime e à loucura. Olha isso. O que falta? Talvez o humano, um pouco de sentimento, desejo, amor, mas trata-se de uma hipótese totalmente improvisada. E o que exatamente o profeta fazia, né? O que é que ele dizia nessas reuniões? Olha lá. Tratava-se de prédicas, parábolas, teses, leis, visões, profecias e chamadas lições diárias. Bom e velho discurso motivacional, não é mesmo? Que se seguiam numa mescla de estilos em tons saltério-apocalípticos e estratégico-militares. Cara, você vai lendo a descrição dessa reunião aqui e você vai percebendo como até hoje isso aqui é feito de alguma forma, não exatamente por pessoas que sigam uma determinada doutrina. Como eu disse para vocês, essa misturinha aqui também pode ser identificada em discursos motivacionais. Muito interessante este conto. O livro se encerra com um conto de 1925, ou novela também, porque é longuinho, né? Enfim, chamado Desordem e Sofrimento Precoce. Aqui você tem uma festa sendo preparada na casa dessa família e você tem os filhos muito envolvidos no preparo dessa festa, principalmente os filhos mais velhos. É uma escadinha, né? E você tem uma menininha que é a filha mais nova, de, sei lá, 8, 9 anos, agora eu já não me lembro nem se a idade dela é mencionada aqui, mas é a filha menor, é a caçula. A questão é que durante essa festa o pai vai observar essa menina se apaixonando, né, talvez, por um dos convidados, que é um rapaz, assim, muito bonito, muito agradável. Então, é um conto sobre conflito de gerações, talvez. Ele mostra a dificuldade de um pai de aceitar que sua filhinha está crescendo. É o novo, né, o rapaz da festa, substituindo no coração da menininha o pai, que é o velho. Como eu disse pra vocês, é um conto de 1925, né, então você tá naquele momento entre guerras. Então, pensando nisso, o duro é saber que o novo nem sempre será melhor do que o velho, né? Antes desse conto vem Um Homem e Seu Cão, que eu não achei cansativo. É um conto bem longo, bem descritivo, mas que eu achei maravilhoso. Você tem também um conto chamado O Acidente de Trem,
E parece realmente que o Thomas Mann esteve nesse acidente de trem, né? Talvez tenha estado mesmo. Mas se ele não esteve num acidente de trem, é um conto espetacular, porque olha... E você tem um conto aqui que eu achei um barato também, chamado De Como Jape e Do Escobar Brigaram. Gente, também adorei esse conto. Ele é mais engraçadinho, mas é aquele humor meio torto, então olha só. Pensa numa discussão boba entre duas pessoas improváveis que vai terminar em briga feia, né? É um duelo. Mas não exatamente um duelo de espadas ou de armas de fogo, não, eles vão brigar. E o conto começa com alguém contando, né, pro nosso personagem principal aqui, que os dois vão brigar. E o cara não acredita, né? Então os dois vão até lá assistir a essa briga. Tem dia, hora, local marcado, então tá lá. Sabe como são essas coisas, né? Junta ali uma multidãozinha ao redor dos dois. Mas a questão é que essa briga acaba muito rápido. Um deles vai levar um socão do outro e pronto, já cai, já acabou a briga. Mas foi muito rápido. E tinha a maior multidão de curiosos ali ao redor. Então assim, não vou contar o final, mas eu achei esse conto ótimo. E você tem outros contos aqui que são bacanas também. O Caída, que é o segundo, que é uma dessas histórias tipicamente românticas, né? Do romantismo alemão mesmo. Em que você tem um rapaz que vai se apaixonar por uma moça improvável. Então, todo o preparo dele para se aproximar daquela moça é um negócio que você vai sentindo também durante a leitura. E a decepção pela qual ele vai passar também. Você tem um conto chamado Pequeno Sr. Friedman também, que é um conto ótimo. Mas ele também vai trazer uma dessas histórias meio revoltantes. A história de um cara que, quando bebê, sofre um acidente. Qual foi o acidente que ele sofreu? Bem, ele tinha uma babá que os pais sabiam que era amiga da garrafa. E essa babá, um belo dia, deixa o bebê cair no chão. Então ele vai crescer com um problema na coluna, é um negócio assim... A história já começa toda errada, é isso que eu quero dizer. E a vida dele não vai ser nada fácil. Ele vai se apaixonar por uma mulher inatingível também e... O final é aquele tipo de final que te deixa perplexo. Sabe aquela coisa de você encerrar ali a leitura de um conto e ficar assim, cara, eu não acredito que eu acabei de ler isso. Leiam, é interessante. Tem um conto chamado O Caminho do Cemitério que super parece uma história de Dostoiévski. É a história de um senhorzinho que vai ao cemitério e aí ele vê um rapaz andando de bicicleta ali nas alamedas. E ele fica revoltadíssimo com aquilo. O desenrolar dessa história é Dostoiévski puro, vai dando aquela vergonha alheia, é uma coisa assim inacreditável. Outro que também parece Dostoiévski é Os Famintos, que é a história de um homem do subsolo, numa festa. Bem homem do subsolo mesmo. Tem um conto bacana chamado Hora Difícil, é um conto curto, que vai mostrar aquele momento da criação de um escritor. Ele vai mostrando aqui como esse momento da criação é um momento de suor, lágrima, esforço. Escrever nem sempre é um processo bonitinho, você vai ler sobre isso aqui também. Tem outro conto que eu achei ótimo também, que é a história de um desses caras que estão na Itália, né? Vivendo aquela vida de diletante. Aí ele sempre observa um senhorzinho, vai descrever esse senhorzinho e tudo mais, até que um belo dia esse senhorzinho começa a falar com ele. E o cara é muito chato. Então talvez este aqui seja um conto sobre a ideia, né, que a gente faz de alguém, a gente só de ver alguém de longe já imagina que aquela pessoa seja interessante, mas aí você começa a conversar com a pessoa e, meu Deus do céu. Sei que no final, olha só, a última frase do texto é esse rapaz dispensando o senhorzinho e indo voltar pra casa, porque a conversa realmente tá muito chata, ele quer ir embora. Ele vai dizer o seguinte, ó. Mas o tempo esfriou aqui na praça, caro senhor. Estou em condições de notar isso. Tem até um riso forçadinho aqui no final dessa frase. E aí ele continua. Meus melhores votos, adeus, e vai embora. Então você vê, é uma coletânea variada. Tem altos e baixos. Dificilmente alguém vai gostar de absolutamente todos os contos deste livro. Eu mesma, como disse pra vocês aí, achei vários desses contos meio chatos. Tem um aqui sobre uma criança prodígio que eu achei bem chatão. Aquele do Tobias, pelo amor de Deus. Então você vê, é uma coletânea bem variada, né? As histórias têm temas variados, tons variados também. Em alguns momentos você vai se pegar rindo. Tem algumas histórias muito tristes aqui também, revoltantes e... Enfim, espero que este vídeo tenha dado para vocês terem aí uma ideia do que é que este livro contém. Mas a questão, pessoal, é que é o seguinte, cada um desses contos do Thomas Mann daria aí facilmente, sei lá, no mínimo dissertações muito interessantes. Mas, para você aí, como eu, quer apenas, né, ler aí boas histórias escritas por um bom autor, coletâneas de conto tem essa vantagem, né? Você consegue ver o autor atuando com uma gama maior, né, de personagens, situações e aí por diante. São histórias com começo, meio e fim,
Dificilmente você vai encontrar alguma coisa em aberto aqui. Se você se embrenhar na leitura de alguma dessas histórias e se sentir perdido, a minha sugestão é que você volte ao primeiro parágrafo do conto. Uma coisa que dá pra gente perceber aqui na leitura deste livro, lendo os contos na ordem que foi proposta aqui pelos editores, é a possibilidade da gente observar como ele era muito bom de estrutura. Então, nos primeiros parágrafos, ele já te dá um direcionamento, ele já te dá um gostinho do que é que você vai ler ali na frente. Você vai vendo muitas das associações que ele vai fazer, podem até não ficar claras ao longo do conto, já estão ali, já estão na proposta do conto que está contida ali no primeiro parágrafo. Então, de novo, se você sentir que a leitura de algum conto está enrolada, volte ao primeiro parágrafo. Deixo essa dica aqui pra vocês. A grande maioria destes personagens aqui não são florzinhas de pessoas. São personagens que podem te irritar. Eu comentei aqui com vocês pelo menos 2 contos que me lembraram muito ali os escritos do Dostoiévski. Assim, Dostoiévski é o grande mestre em criar personagens irritantes, não é mesmo? Então prepare-se, você vai encontrar vários aqui também. Mas é isso, gente. Livraço maravilhoso. Estes livros do Thomas Mann aqui, ó, quando saem, costumam ficar bastante tempo aí com preço bem salgado. Este livro aqui já deve estar custando metade do preço que ele custava no momento do seu lançamento. Então dê uma olhadinha no link que eu vou deixar na descrição. Se você já gosta do Thomas Mann, tenho certeza de que você vai gostar de conhecer essas outras facetas aqui do autor, se é que a gente pode dizer isso. Se você já leu os grandes romances, você vai identificar aqui também alguns temas que já apareceram anteriormente aqui, né? Tem conto aqui do final do século XIX. E você vai vendo que desde sempre ele era um autor que não dava ponto sem nó. Estou muito satisfeita com a leitura deste livro, gostei muito. Em geral, nós vamos entrar sim naquela nossa redundância de que este aqui é mais um livro maravilhoso de Thomas Mann, certo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes de encerrar este vídeo, eu gostaria de mais uma vez agradecer aos apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!